Existem três coisas que, se você não largar, se você não abrir mão, se você não deixar ir, Deus não pode te levar para o próximo nível. E o mais perigoso é que talvez você esteja agarrado, apegado, segurando essas coisas, achando que elas ainda são necessárias para a sua vida, quando na verdade não são. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então vamos juntos, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui é uma resposta de Deus para abençoar a sua vida. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Paulinho por aqui, chegando para mais um vídeo no nosso canal, mas antes eu quero te deixar saber que sim, você ainda pode se tornar um apoiador, membro desse canal, tendo acesso a diversas vantagens, como acesso primariamente, né, aos nossos vídeos, ok? E muitas outras coisas. Tá fazendo isso também, você nos abençoa, nos apoia, nos incentiva a continuarmos por aqui, compartilhando da vida de Deus, tá bom? Então é isso. Vamos pro vídeo. Tem gente orando por mudança, mas Deus está apenas esperando uma decisão dessas pessoas. Porque a verdade é que a mudança, queridos, não é sobre o que Deus vai fazer, mas é sobre o que você precisa soltar. E a primeira coisa, queridos, é uma mentalidade antiga. Porque não tem como você desfrutar de algo novo, apegado, enraizado, sabe, em coisas antigas, e isso parte da nossa mentalidade. Sabe, o Salomão, no livro de Provérbios, ele vai nos dizer que assim como você se imagina, assim você o é. Logo, queridos, nós entendemos que tudo parte da nossa mentalidade. Como você se vê, como você se enxerga, como você se imagina, como você acredita, são essas coisas que vão pavimentar o seu caminho nessa terra. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, ele vai nos falar o quê? Não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis da boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Veja, queridos, que para que você venha experimentar da perfeita, boa, agradável vontade de Deus, primeiro você precisa mudar, transformar, renovar a sua mentalidade, queridos. Porque você não vive o novo, sabe, com desejos novos. Você vive o novo com uma mentalidade nova. Você não vive o novo, sabe, com uma mentalidade velha, queridos. Por isso a necessidade e a importância de você renovar a sua mente, a sua mentalidade, para que você possa então acessar o novo de Deus para você. Porque no final das contas, queridos, se a sua mente não muda, você não muda, a sua vida não muda, os seus resultados não mudam. E o desejo de Deus para nós, para mim, para você hoje é que nós transformemos-nos, renovando a nossa mentalidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Paulinho, qual que é? Segundo ponto, para que eu e você, queridos, venhamos então viver, sabe, desfrutar, acessar algo novo da parte de Deus, são os relacionamentos que nos prendem, que te prendem e que te impedem de avançar, sabe, para o próximo nível daquilo que Deus tem preparado para você. Livro de Gênesis, capítulo de número 13, vai nos falar a respeito da história de Abraão e de Ló, que eram parentes, mesmo sangue, mesma linhagem, sabe, parental, mas com propósitos diferentes, com chamados diferentes, entende? Com algo da parte de Deus diferentes. Muitas vezes você pode se ver nessa condição. Eu sei que muitas vezes você é apegado, né, com seu tio, com sua tia, seu pai, sua mãe, seus irmãos, mas deixa eu te falar uma coisa, aquilo que Deus deu para eles, não é para você. O chamado de Deus para a sua vida é para a sua vida, não é para a vida do titio, titia, periquito, papagaio, cachorro. E muitas vezes essa é uma das grandes dificuldades, queridos, que nós enfrentamos. Abrir mão de pessoas num presente que não cabem no nosso futuro.
Porque vocês vão ver que enquanto Abraão estava com Ló, havia conflitos, sabe, entre eles, entre os seus pastores, entre os seus gados, entre as suas posses. Porque o chamado era para Abraão, não para Ló. Mas quando Abraão se separa de Ló, Deus libera a promessa. Sabe qual é o aprendizado aqui para você, queridos, hoje? É que tem conexões ainda hoje na sua vida que não são maldições. Não é que sejam maldições, mas é que são limitações do agir de Deus sobre a sua vida. E muitas vezes Deus está apenas esperando você, liberar, você abrir mão, você deixar ir, para que Ele então possa se revelar a você, sabe, te abençoar e liberar promessas sobre a sua vida. A pergunta aqui é: quem são ou quais são as conexões hoje que você já sabe? Você já sabe que você precisa deixar ir hoje. Eu me lembro, quando eu falo isso com vocês, eu me lembro uma certa fase da minha vida, né? Lá atrás, 18 anos, eu começando a crescer, estava no meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho, de carteira assinada ali, comecei a crescer, comecei a estudar, a empresa, né, pagando cursos, treinamentos pra gente, aí a mente vai abrindo, né, você vai descobrindo um novo mundo, e eu início da minha juventude ali, todo empolgado com aquele conhecimento novo, pessoas novas, sabe, mercado, né, tava aprendendo as coisas, eu chegava tão empolgado, sabe, em casa, nessa época eu morava na igreja, e eu chegava tão empolgado em casa e eu ia na empolgação, né? Eu acho que tem muito a ver pelo temperamento, né, sanguíneo. Você gosta de falar, é entusiasta das coisas da vida. Eu chegava quantas vezes, queridos, para compartilhar o meu aprendizado. Só que os amigos ali, eles entendiam, interpretavam da maneira errada, como que se eu quisesse estar acima deles, né? Como se eu quisesse ser melhor do que eles. E eu lembro que uma vez eu cheguei para compartilhar, né, um ensinamento lá, algo que eu tinha aprendido num curso, num treinamento com um amigo meu, e eu compartilhando com ele, ensinando, né, passando ali para ele. Ele virou para mim e falou: Paulo, quem você pensa que é? Eu sou mais velho do que você. E ele tem ainda, né? Ele é coisa de 6 meses mais velho do que eu. E aí quando ele falou aquilo ali, sabe, eu me senti assim deslocado, né? Eu me senti assim, poxa, nem era essa, né, a minha intenção, sabe? Querer ensinar, não, estava apenas compartilhando. Mas ali, queridos, eu vi que já não batia mais, sabe, a mentalidade. A convivência já não cabia mais. Por quê? Porque aquele amigo meu estava, né, num contexto em que eu já estava saindo daquilo. E para mim não bloquear o meu avanço, o meu crescimento, eu precisaria o quê? Romper. Paulinho, você parou de falar? Não, eu não parei de falar, até porque nós morávamos na igreja, morávamos juntos. O que você fez então, Paulinho? Eu simplesmente let it go. Deixei ele ir no caminho dele, na mentalidade dele, e segui o meu caminho. Nós nos relacionávamos ainda, conversávamos, né? Mas sobre o que eu estava aprendendo, sobre as minhas experiências, eu segurava para mim, ficava para mim. Às vezes compartilhávamos algumas coisas, conversávamos, né, sobre o que tinha que conversar, sobre a conversa que dava ali, ok? Mas no meu pessoal, né, na minha trajetória, na minha jornada de crescimento profissional, eu não me deixei paralisar por conta que as pessoas ali, sabe, não queriam crescer também, entende? Então muitas vezes nós nos sabotamos, queridos. Muitas vezes nós mesmos limitamos, ao invés da gente, né, de nós subirmos a barra, né, e esperarmos, né, que as outras pessoas nos alcancem. Não, sabe o que é que nós fazemos? Na maioria das vezes nós descemos o nosso nível para que nós estejamos no nível das outras pessoas. É tão engraçado falando disso, porque ontem, né, na nossa aula de mentoria, eu estava com uma mentora da minha, e nós falando a respeito disso. Ela havia aberto uma situação, né, que ela estava enfrentando no serviço dela, e eu, ao enxergar isso, eu passei isso para ela. Fulana, você tá vendo como que é engraçado? Você ficou esse tempo todo aguentando, aturando, sabe, uma situação que já não era mais boa para você, que estava te fazendo mal emocionalmente, mas por que disso? Porque você
se permitiu, né, se igualar a essas pessoas, ao ambiente. Ao invés de você continuar sua ascensão, seu crescimento, não. Por medo de ser rejeitada, por medo de não ser parte do meio, por medo de não ser aceita, você preferiu descer a barra para que você se igualasse ao nível das pessoas. Né? E a gente conversando ali, ela identificou isso ali, poxa, realmente, Paulinho, era isso mesmo, né, que eu havia me proporcionado, né? Havia se disposto aquilo mesmo, a baixar o potencial dela, a diminuir os resultados dela, apenas para não ser rejeitada por pessoas que não queriam subir. São coisas assim que a gente descobre, que a gente acessa na nossa mentoria. Queridos, mentoria desafiando gigantes. Talvez você é uma dessas pessoas que tem um potencial enorme, tem um sonho, um plano, um propósito, um projeto de Deus dentro do seu coração, mas você ainda tem medo de avançar, você não sabe como fazer. Essa mentoria é para você, é para te ajudar a identificar esses limitadores que muitas vezes, né, nós falamos lá, né, que muitas vezes são algemas mesmo, né, algemas emocionais, algemas invisíveis, né, que te prendem, que te bloqueiam, te travam e, consecutivamente, te impedem de realizar, de viver tudo aquilo que é para você. Talvez essa mentoria seja para você, tá bom? Qualquer coisa, primeiro link na descrição do vídeo aqui. Vem falar comigo que vai ser um prazer, né, te esclarecer a respeito disso. Mas voltando aqui para o vídeo, é isso, queridos. De fato e verdadeiramente tem conexões nas nossas vidas, na sua vida, que não são maldições, mas são limitações para tudo aquilo que Deus deseja realizar ainda nesse tempo na sua vida. Terceiro ponto, qual que é o terceiro ponto, Paulinho? O terceiro ponto, queridos, é o apego ao controle, porque você vai ver que muitas vezes, de repente, esse seja o seu caso, a sua condição e situação. Você quer ter o controle de tudo, todas as pessoas à sua volta, todas as circunstâncias, situações, você quer controlar a economia, você quer controlar a saúde, né, mundial, você quer controlar todas as coisas, e isso acaba, sabe, por ser um limitador do agir de Deus na sua vida, queridos. Sabe por quê? Porque Deus, sendo bem franco aqui com vocês, Deus não te deve satisfação alguma. Deus é Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele já está lá no seu futuro, queridos. Ele sabe melhor do que você o que é o melhor para você. Então você vai ver que muitas vezes nós, por querermos ter o controle, sabe, das nossas vidas, a gente não larga a mão, né, daquilo que precisamos largar, do controle, a gente não se joga, a gente não se lança nas mãos do Senhor, queridos. E por não nos lançarmos confiando, sabe, de que Ele é poderoso para nos sustentar, a gente não vive o sobrenatural de Deus. Sim ou não? Quantas coisas você já deixou de viver em Deus, sabe, por não aqui, ó, abrir mão, por não entregar o controle nas mãos do Senhor. Quantas coisas? Fala para mim, fala para você mesmo aí. Eu tenho certeza disso, que você já deixou de experimentar inúmeras coisas em Deus por conta de ser controlador, controladora. Deus hoje deseja que você entregue o controle da sua vida nas mãos dele e confia, porque o mais ele fará. Quando eu falo disso, eu me lembro de Pedro, né? Pedro ali andando sobre as águas, né? Mateus 4, Evangelho de São Mateus, capítulo 4, vai nos falar, né, a respeito disso, né? E a gente vai ver que enquanto Pedro, né, estava confiando, olhando, sabe, confiando na palavra do Senhor, ele, ó, andou sobre as águas. Quando ele olhou, sabe, para as circunstâncias à volta dele que estavam fora do controle dele, o que aconteceu? Ele afundou, queridos. Ele afundou. Então a aplicação aqui, o entendimento para as nossas vidas, para a sua vida aí, queridos, é que você não vive o milagre tentando controlar tudo. Não é assim que acontece. E aí o que eu e você precisamos entender de uma vez por todas, queridos, é que verdadeiramente Deus ele não te prende, mas ele também não te leva, sabe? É você que se solta. Deus ele não te prende e ele também não te leva, pelo contrário, ele te chama. E no final das coisas é você que se solta. Foi isso que Pedro experimentou. É isso que eu e você podemos aprender com a experiência de Pedro. Tá entendendo? Quando Pedro falou, mestre, se és tu, manda eu ter... Vem, Pedro. O Senhor chamou. Quem decidiu ir foi Pedro.
Enquanto Pedro estava apoiado na palavra do Senhor, confiando no Senhor, ele caminhou sobre as águas. No momento em que Pedro olhou para as circunstâncias à volta dele que estavam fora do controle dele, ele afundou, queridos. Entende? Então, que você hoje consiga confiar na palavra, no Senhor, que você se solte nos braços do Pai, nos braços do Eterno, queridos, e avancem para tudo aquilo que Ele já tem preparado para você. Porque eu não tenho dúvidas, querido, que hoje, ainda hoje, Deus já está te chamando para um nível maior. Mas antes do nível maior, Deus deseja ver o seu nível de obediência no menor. Lembra daquela palavra, daquela passagem? Só daquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito? É sobre isso, queridos. E aí, para nós encerrarmos aqui esse vídeo nosso de hoje, eu preciso te fazer essa pergunta. O que é que você precisa largar hoje? Eu não sei o que é, mas certamente você sabe. Se esse vídeo falou com você, queridos, comenta aqui embaixo assim, ó, eu decido largar hoje. Não precisa falar o que é, só comenta assim, ó, eu decido largar hoje. E que você largue sim, queridos, tudo aquilo que tem te travado, te segurado, te impedido, te bloqueado, sabe, na direção dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos, de tudo aquilo que Deus já colocou dentro do seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Fazendo isso, você nos abençoa, nos ajuda a crescer essa comunidade aqui de dentro para fora que tem crescido com propósito, queridos. Nós não estamos aqui em busca de números, não. Nós estamos aqui em busca de vidas abençoadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus, queridos. Essa é a nossa missão aqui, esse é o nosso propósito. Toca na setinha aqui, envie para aquela pessoa que você ama e que você deseja ver ela avançando também com você, ok? E, novamente, se você sente que tem algo que queima dentro do seu coração, um projeto de vida, um sonho, mas que você tem medo de implementar, de, sabe, botar para rodar, de fazer acontecer, ou até mesmo não sabe como fazer, me chama aqui no WhatsApp, o primeiro link da descrição ali, vem conversar comigo a respeito dessa mentoria, pois eu tenho certeza que ainda dá tempo de fazer de 2026 o melhor ano da sua vida. Amém? Então é isso, fico por aqui, faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.